removendo camadas de pensamentos, de ideias, de conceitos que, por vezes, elas se sobrepõem no nosso entendimento. Nós possuímos conceitos que vêm da família, vêm da sociedade, e alguns desses conceitos eles remontam por vezes a séculos de existência, culturas diversas que foram se sobrepondo umas às outras e foram agregando entendimentos que levam nossa mente a compreender certas questões com base naquilo que nós recebemos de nossos ancestrais. Existem muitas culturas no mundo e nós, aqui no Ocidente, possuímos uma cultura chamada ocidental, né? Muitas das vezes também chamada cristã. E essas culturas elas vão colocando ideias e conceitos de uma forma sutil. Nós não percebemos essa sutileza dentro da nossa própria mente, dentro da nossa compreensão de universo. E algumas compreensões também elas vão se adentrando em questões espirituais, religiosas e também comportamentais. Compreensões que vieram de culturas antigas e que nós não percebemos. Nosso modo de pensar, o nosso modo de encarar a realidade. Recentemente, participei de uma espécie de debate a respeito de questões colocadas dentro de um livro religioso que remonta a milhares de anos. E a pessoa estava interpretando aqueles conceitos daquele livro antiguíssimo com sua realidade atual, com suas ideias e conceitos modernos, da cultura moderna, pós-moderna e uma série de outras culturas se sobrepondo dentro da mente da pessoa que a pessoa não consegue perceber. Você precisa se desvencilhar daquela quantidade de informações que você recebeu ao longo dessas eras e voltar àquele documento e procurar compreender como aquele documento foi constituído na sua própria época. Como que as pessoas que escreveram esse documento entendiam. Porque esse é um problema que é constante. A pessoa analisa certos textos, certas escrituras, certas informações de séculos antigos, mas ela está interpretando com o seu ponto de vista atual, que não é o ponto de vista daquela época. Nós chamamos algumas vezes essa falha de anacronismo. É uma interpretação que ela possui esse problema. A pessoa não está percebendo que ela está colocando conceitos modernos dentro de entendimentos antigos. E isso também diz respeito às chamadas escrituras. E não só as escrituras que nós chamamos hoje de Bíblia, mas qualquer outro tipo de escritura de qualquer grupo religioso, seja da Índia, do Oriente. A pessoa precisa analisar aquela escritura com base no entendimento que existia naquela época. Que as pessoas que escreveram aquele documento, como elas compreendiam o mundo. Para que você não coloque o seu modo de ver, a sua visão de mundo atual em algo que naquela época não existia. Aquele entendimento que você tem hoje não existia naquele dado momento que aquele texto foi escrito. Portanto, você está conduzindo o entendimento do texto a um entendimento completamente equivocado, porque você está interpretando do seu ponto de vista atual, quando você precisa compreender o ponto de vista daquela época, daquele povo, daquele grupo, daquela sociedade, daquela era, antes de colocar qualquer tipo de interpretação pessoal.